Quais são os idiomas mais falados do Brasil? O Brasil é um caldeirão cultural e sua diversidade se estende às línguas também. Apresentando aqui breve introdução dos idiomas falados no Brasil. O Brasil é responsável não só por um vasto território da América do Sul, como também uma grande porção de variedade linguística do continente. Sim, o português é apenas um dos idiomas falados no Brasil. Apesar do espanhol ser o idioma principal na maioria dos países vizinhos, ele não é o idioma mais falado no Brasil e ainda coexiste com o japonês, o holandês e o dialeto românico Vax e os outros 264 idiomas indígenas, falados por 305 etnias. De acordo com o censo de 2010, com tanta riqueza e cultura, não é apesar de espantar que São Paulo, por exemplo, a cidade com o maior número falante de português no mundo, também é uma casa de falantes de árabe, italiano, chinês, hebreu, entre outros idiomas falados. A língua oficial do Brasil é o português. De acordo com os dados históricos, a língua portuguesa foi um dos primeiros idiomas falados no Brasil. Este idioma tocou pela primeira vez o solo brasileiro quando Pedro Álvares Cabral chegou no Brasil em 1500. O resto, como dizem, é história. Quando Cabral chegou, existem 6 a cada 10 milhões ameríndios vivendo no que chamamos de Brasil hoje, falando 1.500 línguas diferentes. Na atualidade, hoje, aqui no nosso país, estima-se que apenas 170 mil falem 181 línguas. Apesar de jesuítas missionários ter estudado as línguas tupidos das tribos cotais, sua principal motivação para exercer maior influência e controle sobre os indígenas. Essa dinâmica continuou até a proibição das línguas indígenas pelo Marquês de Pombal em 1775. O português brasileiro se difere do europeu, graças aos traços remanescentes dos idiomas africanos e ameríndios. Existem mais de 205 milhões de falantes de português no Brasil, comparado aos 10 milhões de Portugal. Para colocar tudo em perspectiva, existe aproximadamente 207 milhões de pessoas morando no Brasil hoje, o que significa 99% da população falam português. De qualquer forma, o português é o idioma oficial do Brasil, a língua que o governo usa para se comunicar e o idioma em jornais e escolas. Porém, apesar de uma mídia ainda não retratar devidamente, o Brasil tem inúmeros sotaques regionais e em algumas regiões existem até dialetos. Apesar do espanhol prevalecer como idioma oficial de quase todos os países da América Latina, de acordo com o site Ethnologue, existe apenas 460 mil falantes de espanhol no Brasil. Durante o grande onda de imigração da Espanha para o Brasil entre 1880 e 1930, muitos imigrantes vieram da Galiza, onde os idiomas é mais semelhante ao português. Além disso, eles foram bem integrados na cultura brasileira. E uma questão de longa data é que o Brasil quer ser reconhecido distintamente de outros países da América Latina, o que poderia explicar porque não houve uma maior troca entre os idiomas até recentemente. Agora, porém, o espanhol está se popularizando no Brasil como segunda ou terceira língua. Nas regiões do Brasil que fazem fronteira com os vizinhos hispânicos, pode-se encontrar um idioma pidgin, uma língua de contato, ou famoso portunhol. Enclaves de imigrantes. Só porque 99% da população brasileira fala português não significa que outras línguas não sejam faladas no país. Os idiomas dos imigrantes incluem japonês, coreano, árabes, levantino, turóio, romani e muitas línguas europeias, como alemão, italiano, polonês, holandês, catalão e ucraniano.
De acordo com o artigo dos idiomas e imigrantes, o alemão e o italiano são as mais faladas, já que os imigrantes desses países estão concentrados no sul e no sudoeste do país. Eles têm, inclusive, os seus próprios dialetos, conhecido como alemão brasileiro, falado por 3 milhões de pessoas, e o veneziano brasileiro, o tailan, falado por 1 milhão de pessoas. De acordo com o censo de 2010, 37,4% das pessoas indígenas acima de 5 anos falam uma língua indígena em casa. Entre os que moram em terras indígenas, essa porcentagem sobe para 57,3%. O censo de 2010 contou 274 idiomas indígenas e 305 etnias diferentes, ultrapassando a estimativa inicial. É interessante observar que os coletadores do censo foram além, superaram barreiras e coletaram as informações dos habitantes mais remotos do Brasil, viajando de moto, burro, canoa e avião para chegar a minas, favelas, prisões, reservas indígenas e comunidades quilombolas. O relatório do World Atlas afirma que mais de 500 mil pessoas se identificaram como indígenas no Brasil, assim como existem 67 tribos sem contato com estrangeiros, o maior número do mundo. No Brasil, a maioria das línguas indígenas pertence aos troncos linguísticos Tupi e Macro-Ger. Apesar de existirem muitos idiomas ameríndios como Guarani, Apalai, Piraha, Terena, Kaingang, Arara, Canela, Garib, Bururu, Tucano, Tupiniquim, Caraja-Inadep, One-Engatu é uma das línguas indígenas mais faladas, com aproximadamente 19 mil falantes nativos concentrados na região do Rio Negro. O censo contou 35 mil falantes de ticuna, assim como 26.500 de Guarani Kaiowá, 22 mil de Kaingang, 13.300 de Xavante e mais 12.700 falantes de Yanomami. Como podemos ver, uma grande parte das línguas indígenas do Brasil corre risco de extinção, sendo que 1/3 delas pode não sobreviver até 2030. É isso aí, pessoal. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Não se esqueça de dar aquele joinha e de se inscrever aí no canal. E claro, apoiar nossas redes sociais também, redes vizinhas, e dar uma forcinha lá. Também curtir, comentar e também seguir aí nossos vídeos que foram lançados anteriormente sobre países e curiosidades que vocês querem ouvir. Comentem aí também. Obrigado, até o próximo vídeo.